Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base de valores numéricos. Para isso, são consideradas operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais, ele me deu aí duas expressões. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação A, triângulo B, estrela B, triângulo A, é igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Bem, vamos lá. Na minha opinião, essa daqui é uma das questões mais difíceis do Enem 2021, né? Ela é bem direta ao ponto, ela não precisa de muita interpretação para você entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, ela é bem mais difícil porque precisa de muitas manipulações algébricas. Se você for por um lado específico dessa questão, você vai acabar caindo numa equação de quarto grau. Eu vou demonstrar aqui como funciona isso aqui. Então, bora lá. Bora começar. Primeiramente, eu vou reescrever essa expressão que ele me deu. Então, A triângulo B, estrela, B triângulo A. Isso tem que ser igual a zero. Vamos lá. Ele pediu para usar o B igual a 1. E nesse caso, quando ele utiliza o B igual a 1, quando um navio utiliza o B igual a 1, simboliza que ele está enviando a mensagem de atenção para o outro navio. Então vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Então vou só substituir aqui. A triângulo B, estrela, B, triângulo A. Nesse caso, B igual a 1. Beleza, vamos lá. Qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou primeiro resolver o que está dentro do parênteses, e depois eu vou resolver essa estrela aqui, para separar um pouco as coisas. Para resolver essa expressão, ele me deu aqui a formulinha. Ele me disse que x triângulo y, nesse caso nosso A, é o y, e o 1 vai ser representativo aí pelo y. Vou só substituir ele nas equações, então x ao quadrado, a ao quadrado, vai ser aqui, mais x vezes y, a vezes 1, todo valor vezes 1 é ele mesmo, mais a, menos y ao quadrado, y é 1, então 1. Não, 1 ao quadrado é 1, então 1. Estrela. Agora é o contrário, 1 triangular, então vai ficar agora o 1 que vai representar o x e o a vai representar o y. X ao quadrado, 1 ao quadrado vai ser 1, mais a vezes 1, a, menos a ao quadrado. Beleza. Tudo isso é igual a zero. Agora vamos lá. É aqui que entra o problema dessa questão. Se eu for desenvolver essa estrela da forma que ele me deu ali, que foi x estrela y dando xy mais x, isso aqui vai me ajudar um problema. Porque isso vai me ajudar no produto que vai dar uma equação de quarto grau, que vai me dar 4 raízes. Né? Por isso, inclusive, que ele está pedindo apenas a soma das duas maiores soluções. Porque essa equação vai ter 4 soluções diferentes. Ele quer as duas maiores soluções, ele quer que eu pegue as duas, some elas. Isso daí que vai me dar a resposta. Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou manipular essa equação aqui. Essa primeira equação. Para que eu não caia nessa equação de quarto grau. Eu quero evitar o máximo. Porque, vamos lá. Eu vou fazer exatamente o que ele está mandando fazer aqui. xy mais x. Isso aqui tudo vai ser o x. Tá? Isso aqui tudo vai ser o y. Agora vem o que vai acontecer. Vou colocar aqui do lado. X. Estrela y é xy mais x, certo? Xy vai ser isso tudo, multiplicado por isso tudo. A ao quadrado mais a menos 1, que multiplica 1 mais a mais menos a ao quadrado. Tudo isso mais a ao quadrado mais a menos 1 tem que ser igual a zero. Olha só, se eu for abrir essa equação, né, essa é a melhor forma de resolver essa equação aqui, vai ser fazendo essa distributiva aqui.
E é fazendo isso que eu encontro um problema nessa questão. Porque se eu multiplicar esse a ao quadrado com aquele menos a ao quadrado, né? A ao quadrado vezes menos a ao quadrado, isso aqui vai me dar menos a à quarta, né? Quarta potência, né? E menos a elevado a 4 é justamente aí que eu vou acabar caindo nessa equação de quarto grau. E equação de quarto grau a nível de ensino médio é um pouco mais complicado, porque não é tão difundido assim. Você tem que ter um grau de conhecimento de polinômios muito bom para conseguir dominar isso daqui. E eu não acredito que seja a melhor forma de resolver essa equação, resolver essa questão. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de encontrar uma única equação de quarto grau, o que eu vou fazer vai ser dividir essa expressão em duas equações de segundo grau. Que aí eu vou continuar encontrando as quatro raízes, né, de uma forma muito mais simples. E aí eu chego no resultado final dessa questão. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso transformando esses dois produtos aqui. Isso aqui são dois produtos, porque esse x está multiplicando tanto o y aqui, quanto um 1 aqui. Por mais que esse 1 não apareça, esse x está multiplicando 1. E é por conta desses dois produtos diferentes sendo somados que eu caio naquele problema lá. A melhor estratégia aqui é transformar essa soma em um único produto. Se eu faço isso, eu transformo essa soma em um único produto, eu vou cair numa propriedade muito interessante de equação que eu vou explicar logo em seguida. Presta atenção que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar esse x em evidência. Ele está multiplicando tanto o y quanto o 1 que aparece aqui. Né? Por mais que esse 1 esteja oculto, ele está 1 aqui. Então vai ficar y mais 1. Né? X que multiplica y mais 1. É a mesma coisa lá. Né? X estrela y. Beleza. Dessa forma, agora, eu só tenho um produto. Né? E com um produto que é igual a zero, vai acontecer a seguinte coisa. Vamos lá. Novamente, isso aqui é o x, então vai ficar a ao quadrado mais a menos 1. Tudo isso multiplicado por, isso aqui é o y, 1 mais a menos a ao quadrado, mais 1, né, como está aqui, é igual a zero. Agora, olha só. Se eu tenho um único produto dando zero, é porque ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Por exemplo, se eu tenho a multiplicando b, para isso daqui dar zero, necessariamente um dos dois tem que ser zero. Porque se aqui for 1 e aqui for 2, por exemplo, 1 vezes 2 não é zero. Se aqui for 3, 1 vezes 3 não é zero. Se aqui for 4 vezes menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Isso aqui não é zero. A única forma disso daqui dar zero é se ou o A tem que ser zero, ou o B tem que ser zero. Porque aí ele acaba zerando isso daqui. Então vai ser exatamente essa propriedade que eu vou usar. Ou todo esse daqui, todo esse cara aqui tem que ser zero, ou todo esse cara aqui tem que ser zero. Então, vamos lá, aqui, ó. Ou a ao quadrado mais a menos 1 é igual a zero, né? Ou, eu vou alterar um pouquinho a ordem daqui, mas é a mesma coisa, tá? Menos a ao quadrado mais a mais 2, né? 1 mais 1 vai dar 2, é igual a zero. Né? É a mesma equação, eu só alterei um pouquinho a ordem das coisas aqui. Ou S tem que ser zero, ou S tem que ser zero. O que aconteceu aqui foi que agora eu tenho duas equações de segundo grau, ao invés de uma só equação de quarto grau. Equação de segundo grau a gente é bem mais familiar, então vai ser bem mais tranquilo de resolver. Eu vou resolver aqui do lado. Né? Vamos resolver primeiro essa daqui, essa primeira equação aqui. Eu não consigo ver nenhuma outra forma melhor de resolver ela, então eu vou resolver ela por Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara, eu não vou explicar como funciona. Né? Se você não sabe, recomendo aí ver as aulas de função quadrática, mas eu vou só aplicar ela direto aqui. Isso aqui vai ficar 1, é 1? Isso. Menos b, menos 1. A vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1, então vai ficar mais 4. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Pronto. Tá aqui. Daqui eu vou conseguir duas raízes. Então vamos lá. A primeira raiz é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E a segunda raiz é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Beleza, já temos duas equações, duas raízes. Então agora eu vou resolver essa segunda equação. Essa segunda equação
Eu acredito que seja mais fácil de resolver ela por soma e produto. A soma em uma função quadrática vai ser dada por menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Vamos lá, a soma das raízes tem que ser menos b. Quem que é o b aqui nessa daqui? É o 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre o a. O a também é 1 aqui. No caso é menos 1. Isso aqui é igual a soma das duas raízes. Agora o produto delas, c sobre a. C sobre a. C é 2, o a é menos 1. Então agora o produto delas, x1 vezes x2, tem que ser igual a 2 dividido por menos 1. O resultado aqui vai ser 1 positivo e aqui vai ser o menos 2. Quais são os dois valores que somados dão 1 e multiplicados dão menos 2? Eu acredito que seja o menos 1 e o 2, né? Se eu somar menos 1 e 2, eu vou encontrar o 1 positivo, né? E se eu multiplicar os dois, menos 1 vezes 2, eu encontro o menos 2 negativo, que é exatamente o que eu achei aqui. Então, são essas aqui as outras duas raízes, né? A3. Vou chamar de A3 aqui. É menos 1. E por último, a quarta é 2. Pronto. Eis aqui, eu vou apagar tudo isso aqui para não ficar tão poluído. As quatro raízes. Agora que eu tenho as quatro raízes, eu preciso analisar quais são as duas maiores. Eu somo elas, como ele está pedindo aqui, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Essas aqui são as quatro soluções, eu preciso achar as duas maiores, somar elas, e então achar o resultado final. Bem, vamos fazer alguma análise rápida aqui. Tenho aqui as quatro raízes, certo? Perceba que raiz de 5 é um pouco maior que 2. Se eu pegar um valor um pouco maior que 2 e tirar o 1, eu continuo com um valor positivo, concorda? Se fosse 2, por exemplo, 2 menos 1, vai sobrar 1. 1 é um valor positivo. Se eu dividir esse 1 para 2, continua dando um valor positivo. Já nessa segunda, vai ser menos 1, menos um valor que é um pouco maior que 2. Se eu pegar menos 1, menos 2, vou encontrar menos 3. Menos 3 é negativo. Ele é bem menor do que qualquer valor positivo. Ou seja, eu já percebo que essa primeira equação é maior do que a segunda, né? Essa primeira expressão aqui, essa primeira raiz, é bem maior do que a segunda, porque ela é positiva, enquanto a segunda é negativa. Então, essa daqui é uma raiz maior do que zero. Agora, nessas duas aqui, mesma coisa. O 1 é menor do que zero. Se o 1 é menor do que zero, com certeza essa daqui, essa primeira, é maior do que esse 1. O 2 é maior que zero. Ou seja, o 2 é maior do que o 1 e é maior do que essa terceira raiz aqui também. Ou seja, as duas maiores raízes são a primeira, a 1, e a quarta, porque as duas são as únicas duas raízes que são maiores do que zero. Tanto a segunda raiz quanto a terceira são menores do que zero, então elas são as menores raízes. Então eu vou somar a 1 com a 4. Isso aqui vai me dar a resposta dessa questão. Então agora eu vou colocar ela aqui do lado. O A1 vai ser menos 1, né, mais raiz de 5 sobre 2. E o A4 é 2. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar eles no mesmo denominador. Então eu vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, né? Vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4. Então vou reescrever tudo isso aqui. Menos 1 mais raiz de 5. 2 vezes 2 vai dar 4. Então mais 4. Agora está tudo no mesmo denominador, tudo dividido para 2. Beleza. 4 menos 1 vai ficar 3 positivo, que soma raiz de 5, tudo isso dividido por 2, fazendo então real a alternativa